naquele momento, a Europa estava sofrendo com as guerras napoleônicas. A Inglaterra era uma potência já industrial, a Inglaterra tinha feito a Revolução Industrial ali no século XVIII, e, paralelamente, aconteceu a Revolução Francesa, e no final, né, da Revolução Francesa no Diretório, Napoleão assumiu o poder na França e aí criou aquele Império Napoleônico, querendo fazer frente à Inglaterra na questão industrial. Então, para sufocar a economia inglesa, já que Napoleão não tinha, a França tinha um excelente exército, mas a marinha inglesa era muito mais poderosa. Então, para sufocar a economia inglesa e fazer frente à Inglaterra, Napoleão ele decreta o bloqueio continental, que seria a proibição de qualquer país europeu de fazer comércio com a Inglaterra. Nesse contexto, Portugal ele fica numa situação difícil, porque os portugueses eles tinham já vários tratados com a Inglaterra. Então, o rei Dom João ele ficou meio que em cima do muro. Se ele rompe com a Inglaterra, ele arruma problema com a Inglaterra e aí talvez a Inglaterra que invadiria, né, faria guerra com Portugal. E se ele, né, não adere ao bloqueio continental, continuando a fazer comércio com a Inglaterra, a França, né, as tropas francesas é que acabam invadindo Portugal. Então dizem, né, que tem um relato da época que Napoleão, quando foi preso, disse que o único rei que o enganou foi Dom João, né, que era o rei de Portugal, porque ele ficou protelando, ele ficou ali meio que em cima do muro, e articulando ali com os ingleses, né, uma fuga estratégica. Já se tinha uma ideia, já de algum tempo, de que a família real portuguesa pudesse comandar o Império Português do Brasil, que era a sua principal colônia. Então, mediante isso, a família real portuguesa, né, com toda a sua corte, vem, né, foge para o Brasil, escoltada pela marinha inglesa. A vinda dessa família real faz com que o Brasil sofra uma série de transformações. A família real primeiro vem e para em Salvador, né? E depois eles vêm para o Rio de Janeiro, né? Nesse momento, a capital, né, da colônia é o Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade muito precária, uma cidade que não tinha ruas largas, né? Eram vielas, uma cidade que não tinha casas assim preparadas para receber a família real, que não veio sozinha, né? Veio com toda a corte portuguesa, mais ou menos 15 mil pessoas que vieram com a comitiva de Dom João. E na época, né, as casas, né, as melhores casas foram requisitadas para acomodar esse pessoal todo, e as casas que eram requisitadas, eles colocavam um PR na porta da casa, que era príncipe regente, porque Dom João não era o rei de Portugal, ele era príncipe regente, porque a mãe dele era rainha, mas a mãe dele tinha problemas de saúde, então ele que estava regendo o trono. Então, né, e o povo logo apelidou de Ponha-se para rua, né, porque o lugar em que havia, né, essas iniciais PR na porta, as pessoas teriam que sair para dar lugar aos nobres. E uma série de modificações econômicas que são feitas. O Brasil era uma colônia de Portugal, então havia, né, toda colônia de exploração, havia uma coisa chamada de pacto colonial, que era a exclusividade, né, a colônia ela tinha que fazer comércio exclusivamente com a sua metrópole. Então o Brasil ele só podia comprar e vender de Portugal, né? Só que os portugueses, né, a família real portuguesa estando aqui, e Portugal foi invadido realmente, né, pelos franceses. Então esses produtos ingleses tinham que vir para cá de qualquer jeito, né, sem o intermédio, né, dos portugueses. Então uma das primeiras medidas que Dom João VI faz quando chega ao Brasil é a abertura dos portos, que seria abrir os portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Leia-se nações amigas, né, a Inglaterra. Então, quando há essa abertura de portos, isso, na verdade,
significa o fim desse pacto colonial. Então, nesse momento é que começa o processo de independência do Brasil, porque a gente não fala, né, quando você fala de independência do Brasil, dá a impressão de que foi somente no dia 7 de setembro, quando não foi. Esse processo de independência, ele começa lá em 1808, quando a família real portuguesa vem ao Brasil, tá? É uma série de mudanças, tem essa questão da abertura dos portos, que põe fim ao pacto colonial, a autorização de se abrir manufaturas aqui no Brasil, o que era proibido também, a própria as próprias obras na cidade do Rio de Janeiro, né? Já que o Rio de Janeiro vira a sede do Império Colonial Português, né? Já que a família real, ela não está mais em Portugal, ela está aqui no Brasil. Então, a Biblioteca Nacional, o próprio museu, né? O teatro, o Jardim Botânico, tudo é naquela época, né, feito para isso, tá? Para receber a família real portuguesa. Então, essa série de modificações, tanto na estrutura da cidade quanto na questão econômica, vai acabar criando, né, uma série de consequências que acabam culminando na independência do Brasil.